Boa noite. Boa noite. Hoje, live de terça-feira com o Anderson. E hoje a gente vai falar de um tema bem polêmico, que é relativo a propósito. E aí vem uma dicotomia. O propósito, ele é inato ou ele é construído? Boa noite, Pedro. Boa noite, Eduardo. Vamos chamar aqui o Anderson para participar conosco. Enquanto o Anderson entra, boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos aí. Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Preparado? Sim, vamos. É, é Um sempre abraço uma, aí. uma satisfação estar falando com o pessoal aqui. Sim, E uma terça-feira, 8 horas da noite, né? Enquanto tem várias distrações na televisão, né? A gente está aqui para poder conversar um pouco, né, sobre alguns temas, igual eu estava falando, esse tema de hoje bem polêmico, né, quando se trata de propósito. Propósito é uma palavra que acho que nessa pandemia veio à tona, né, todo mundo de alguma forma está falando uma questão de propósito, né, então é um tema relevante para a gente tratar aqui, né, e E por isso que a gente está fazendo essa live com esse tema hoje, né? A gente pediu para as pessoas deixarem algumas perguntas, tivemos algumas perguntas, né, no box de perguntas, e ao longo da conversa aqui a gente vai responder algumas, certo? sim, certo. Então, Anderson, qual que é o propósito dessa live aí? Por que a gente decidiu falar sobre esse tema, né, sendo um tema bem polêmico? Sim, o propósito é ativar a maior quantidade de pessoas, né? Baseado naquilo que a gente tem aprendido da nossa mentoria, através do Pablo Marçal, e pessoas de influência ali também, amigos com quem nós fizemos o network ali. Então, o propósito maior é ativar o maior número de pessoas, né? É clarificar, Acho, né, essa questão de propósito, né? O que é propósito, para que serve, se ele é, na nossa visão, inato, se ele é construído, né? Se tem as duas sim, coisas juntas, se não tem nada a ver, enfim, né? Trazer um pouco na nossa vivência, né? Que o nosso objetivo aqui, o nosso propósito aqui é trazer a nossa experiência, né? Algumas coisas que a gente está vivendo, né? Algumas transformações e podendo, de alguma forma, ajudar, né? Contribuir com as outras pessoas, né? E quando se fala de propósito, Anderson, né, vamos começar aí a nossa conversa, né? O que é propósito, propriamente dito, né? Segundo a sua experiência, a sua visão, o que você acha que é propósito? Ou como pode bom, ser definido propósito? sim, propósito eu gostaria de usar as escrituras sagradas aqui para poder definir o que é propósito segundo a espiritualidade, né? Aquilo que nós acreditamos. Nós somos cristãos, acreditamos em Jesus Cristo, que é o Salvador e o nosso Senhor, e por isso eu gostaria de citar o Salmo 37, o versículo 4 e 5, que diz assim: Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Então, o que diz esse versículo? Para a gente confiar em Deus. Todas as vezes que a gente for fazer qualquer coisa, a gente vai buscar confiar em Deus, buscar sempre a resposta aqui na Bíblia Sagrada, que nós cremos que é a palavra de Deus, e a partir daí, Deus irá nos direcionar através do seu Espírito Santo. Entendeu? Então, essa dependência, essa codependência de Deus é fundamental para que a gente tenha êxito nos negócios que nós vamos fazer durante a vida, as coisas que nós vamos aprender, né? A grande lição está aqui nas Escrituras Sagradas.
Então, e propósito, de acordo com o dicionário, ele sinaliza a razão de ser, enquanto a missão foca no que fazer e quais que são as suas maiores prioridades, né? Ou seja, ele sinaliza a sua razão de ser. Por que que você está nesse mundo, né? Qual que é o seu propósito? Para que você veio aqui nesse mundo, né? Qual o seu objetivo, né? E no mundo que a gente está no mundo digital, né, de marketing digital, a gente trabalha sempre com missão, né, que são metas pequenas e realizáveis todos os dias, né, que você pode realizar todos os dias. E a partir daí você foca no que você tem que fazer ali, na sua missão, e você vai dar prioridade às coisas que você tem que fazer durante o dia, né, para você não se distrair quanto ao seu propósito, né? Ô Rafael, quando a gente fala assim, o propósito é inato, o que te vem à mente aí? O que você consegue dizer para nós aí quando o propósito é inato? Essa até foi uma discussão que a gente teve antes de decidir o que a gente ia falar, né? Sobre o que a gente ia falar, né? Então, veio essa questão de propósito por conta, né, da popularidade, né, da palavra e também, né, diante das coisas que a gente está vivendo. E propósito, quando se fala questão inata, né, inato é que não tem aprendizado, né, que você já nasce com aquilo. E aí foi a grande dicotomia que a gente teve, né, se ele é inato ou se ele é construído. E diante disso, né, ele pode tanto ser inato, quando se tem essa visão de que você é um filho, né, de Deus, e você já tem esse propósito, né, que é governar, né, na terra sobre todas as coisas. Então, se você seguir esse princípio, né, que você é filho de Deus, e com isso você já tem esse propósito, que é governar sobre todas as coisas, né, então ele é inato, né? E aí que vem a grande divergência, né, no mundo que a gente está vivendo, né? Várias pessoas, né, ou todas as pessoas querem colocar o seu propósito como o seu propósito sendo único, sendo individual e sendo o mais importante, né? Por conta disso acontece guerras, acontece conflitos, justamente por essa briga, né, por esse conflito entre propósitos, né? E aí que vem a popularidade, né, a popularização da palavra, propósito, e aí cada um identifica, cada um interpreta da sua forma. Mas se a gente pegar verdadeiramente o princípio, né, o porquê que você está aqui, para que você veio a este mundo, né, ele é inato. E aí se a gente seguir esse princípio, as coisas provavelmente ficariam muito mais harmônicas, né? Tendo em vista que um dos princípios, né, de Deus é a vida, né? E aí, quando a gente quebra esse princípio, que é a vida, né, surgiram aí os 10 mandamentos. E entre os 10 mandamentos está lá, não matarás. Justamente para poder voltar a esse princípio, que tenha vida, e vida em abundância. Então, quando a gente fala desse princípio, de quem você veio, né, ele é inato. Agora, na nossa sociedade, onde deturpa tudo, né, a gente, então, começa a construir o propósito, levando em consideração as nossas preferências, né, o que eu gosto de fazer, né, como eu gosto de fazer, e o que eu penso em fazer o resto da vida, mesmo que eu não seja pago por isso, né? Então, hoje o propósito ele é definido dessa forma, né, como uma missão, né, uma atividade ou uma série de atividades que a gente possa fazer, mesmo que a gente não seja pago, né? E aí, tanto essa popularização da palavra propósito vem nessa pandemia, né? Muita gente falava, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para ficar com a família, eu não tenho tempo para isso ou para aquilo,
E agora que tem tempo? Né? Será que você está tomando conta dessas coisas que você falava que não tinha tempo para se dedicar? Né? E aí vem essa dicotomia, né? Como construir ou como colocar esse propósito, né, em funcionamento. A minha visão é mais ou menos essa, né? A gente ficou aí quase que 2 horas discutindo isso, até chegarmos a esse entendimento, né, de ser inato ou ser construído, né? E aí a gente chegou a essa conclusão. Se a gente pegar o princípio, ele é inato, mas pegando essa turbulência, né, que é a vida humana, a gente consegue moldar, né, construir o propósito e muitas das vezes até chegar a esse princípio. Sim. Pegando esse gancho seu aí, Rafael, quando a gente fala sobre propósito, propósito é algo longevo, né? Ou seja, você vai planejar a longo prazo. E quando a gente fala em missão, é algo de curto prazo, né? Algo que você vai trabalhar uma estratégia para atingir aquele propósito, entendeu? Então, o Sim, propósito ele é longevo e ele atravessa vários ciclos, né? Do desenvolvimento humano, por exemplo, né? Você vai passar pela sua adolescência, pela sua vida adulta, e você vai manter esse propósito a longo prazo. E quando a gente fala de missão, a gente está focando no curto prazo, nos nossos desejos, aquilo que a gente quer realizar a curto prazo, né? Então, a partir daí, nós vamos traçar estratégias para atingir os nossos objetivos, né? E como a gente começou falando, né? Quando a gente remete a essa palavra propósito, também vem à mente a questão da nossa essência, né? E como eu disse aqui, né, na palavra de Deus, a essência nossa é Cristo, né? Porque nós acreditamos que o Criador nos fez com esse propósito, para reinar sobre a terra, né? Sobre os animais, sobre os peixes do mar, sobre aves no céu, e todo ser que rasteja. Não é assim que a gente aprendeu em Gênesis? Então essa essência é a nossa essência que veio de Cristo, né? Ele nos ensinou como a gente deve planejar o nosso propósito a longo prazo, né? Ou seja, você provavelmente pretende, você que não tem família, você que está nos ouvindo aí, você pretende se casar, você pretende ter filhos, né? Ou você pretende comprar sua casa, você pretende comprar o seu carro. Então você vai traçar aquele propósito, né? E a partir da missão, né, das estratégias diárias do seu dia a dia, do cotidiano, você vai subindo um degrau por vez até você alcançar esse propósito seu, né? Então, gostaria de contar para você também, Rafael, a história da Alice, do País das Maravilhas, né? Em determinado momento, ela se depara com o gato, né? Aquele gato sorridente que a gente conhece ali em cima da árvore lá, e ela pergunta assim, qual que é o meu propósito? Onde eu devo seguir? Aí ele devolve a pergunta para ela. Mas você sabe onde você quer chegar? Ela fala, não. Então, qualquer lugar que você for, tanto faz, minha filha. Você vai, né? Você só não tem definido para onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Qualquer caminho que você pegar aqui, você vai chegar ali, entendeu? Onde você quer chegar. Então, essa história é muito interessante, né? A gente conversando essa semana sobre desenhos animados, sobre fábulas, né? E eles vêm trazer muitas lições para a gente, né? São coisas simples, né? A história da Alice do País das Maravilhas. Quantas vezes a gente já assistiu essa história, né? Mas a gente nunca pegou essas frases, né? Esses momentos, né? De questionamento, momentos filosóficos, né? Para você, né? Levar para sua vida. Se você não sabe onde você quer... Só abrindo um parênteses aí antes. Seus dois irmãos entrarem, o Daniel e o Rafael, agora eu tenho um desafio para eles. Duvido que eles consigam colocar pelo menos mais 10 pessoas aqui junto com a gente. Pode ser Clica no irmão, aviãozinho. parente, né? Clica no aviãozinho aí e chama mais 5, 10 10 pessoas. pessoas. Duvido. Vou chamar aqui também, vamos colocar mais gente nessa live aí. Vou chamar mais gente. Clica no coraçãozinho aí, gente, para subir também a nossa live. Entendeu? Vou chamar aqui a galera. Vou enviar aqui para todo mundo. Pronto.
Chamar mais 10 pessoas aí, gente. Então, a pergunta que vem, Rafael, é qual direção eu devo seguir, né? A partir dessa pergunta que a Alice faz para o gato, a gente também deve nos perguntar qual caminho eu devo seguir, para onde eu vou chegar, né? Porque quando a gente se perder, a gente tem para onde retornar, que é Cristo, né? A gente pode retornar às Escrituras Sagradas e buscar ali a direção, através da Bíblia. Mas e no nosso dia a dia, né? E no nosso cotidiano? Como é que a gente chega nesse denominador? Como é que eu vou... Para onde eu devo seguir? Né? O que eu devo fazer? Então, aí que vem aquela questão, né, que você mesmo colocou aí da Alice, né? Se você não tem, né, determinado onde que é a sua chegada, dificilmente você vai traçar algum caminho para poder chegar em algum lugar, né? Então, inicialmente, é você determinar onde você quer chegar. Não tem problema nenhum, no início, a gente focar em coisas, por exemplo, materiais, né? Que aí é um pontapé inicial. Infelizmente, a nossa sociedade ela tem muito esse direcionamento. E esse direcionamento ele vem, né, de gerações passadas que dão mais importância, né, a esse pilar, né, tendo em vista que a gente tem outros pilares também que devem ser, né, contemplados. Mas não tem problema nenhum, de início, você focar em uma conquista financeira. E aí, o que acontece? Quando você foca em alguma conquista, já tem um direcionamento. Por exemplo, né, você deu o exemplo de comprar uma casa, comprar um carro, fazer uma viagem, né, organizar a festa de casamento, enfim. Tem várias coisas, né, que a gente inicialmente tem como meta financeira, né, que vai nos colocar em foco, né? A gente vai ter que criar algumas estratégias para alcançar esse objetivo. E aí, a cada atividade que a gente faz e que chega mais próximo desse objetivo, a gente acaba tendo mais força, né? E aí é uma grande falha, né? Uma grande, eu diria, tristeza, talvez, né? Que as pessoas, quando elas traçam metas, quando elas traçam algum objetivo e não conseguem alcançar ou desempenhar aquela atividade proposta, elas desistem, né? Desistem daquele objetivo como se aquele objetivo fosse inalcançado, né? E o que eu tenho para dizer é o seguinte: quando a gente comete, né, ou não alcança o objetivo que a gente deseja, a gente tem que levar isso como aprendizado, né? E aí a gente tem vários exemplos na história, né, de pessoas que tinham uma meta e essa meta ela era quase, né, inalcançável, né, na visão das outras pessoas, mas que aquelas pessoas ficaram fixas, né, nessa meta até alcançá-la, né? Exemplo que a gente tem aí, né, do inventor da lâmpada, o Thomas Edison, né, que né, diz as lendas que 9.999 vezes ele descobriu como não fazer a lâmpada incandescente, né? Até que o momento que ele juntou dois princípios, né, duas experiências, que era, né, colocar um fio, né, de cobre dentro de uma bola, né, com vácuo, né, tendo em vista que fogo não se pega sem oxigênio. Então, ele tirou o oxigênio dessa bola, né, colocou o fio, e aí, quando aqueceu esse fio, ele emitiu a luz e não se partiu, como tinha acontecido nas experiências anteriores. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Que quando você tem uma meta, e aí a gente está colocando essa meta inicial como propósito, né, você deve ir até alcançar. E aí tem algumas frases célebres aí, né, que fala que a gente tem que fazer o certo até dar certo, né? Mesmo que a gente tenha pequenas derrotas, né, pequenas falhas no percurso, a gente não pode usar isso, né, como demérito, né, e sim como uma oportunidade de aprendizado, né? E aí,
muitas pessoas falam, mas a minha meta é X. Se eu não conseguir essa meta, eu tenho uma meta Y, eu vou ter uma carta na manga, eu tenho um plano B, né? E aí, se a gente observar essas pessoas que tiveram algum tipo de sucesso, né, eles não tiveram plano B, e sim tiveram perseverança, né? Perseveraram naquele objetivo que eles tinham até alcançar. Né? A gente deu o exemplo aí do Thomas Edison, tem também o exemplo do Walt Disney. Né? Eu vi esse filme que conta um pouco da história dele, e ele, se não fosse perseverante, ele tinha desistido e talvez a gente não conhecesse o Mickey, né? Não conhecesse aí Alice no País das Maravilhas. Enfim, então, quando a gente fala de propósito nessa esfera, né, mais abrangente, a gente tem que ter isso em mente. É uma coisa a longo prazo, né? E para a gente alcançar essa meta a longo prazo, a gente vai ter atividades, né, que vão nos guiar até chegar a essa meta maior, né? E aí, a cada jornada, a cada ciclo, a cada atividade que a gente faz, a gente alcança algum tipo de crescimento, né? O crescimento de conhecimento, o crescimento, né, em cima daquilo que a gente está tentando conquistar. Então, ao longo do tempo, esse planejamento de atividades, ele vai mudando, né? E aí, o plano, ele vai dar esse start inicial e ao longo da jornada a gente vai trocando, né? Esse plano vai evoluindo também a questão do plano. E é muito importante que você destacou no início a questão dos princípios, né? Quem vive por princípios, né? A gente aprendeu no Pablo, quem vive por princípios não vive de condição, não é verdade? Então, um dos princípios que você citou aí, né, que eu poderia citar também, é o não julgamento, né, a humildade, o discernimento, o desapego, né, é você ter presença, observação, entendeu? Você ter bondade, generosidade, você exercer o amor, o perdão, o destemor, exercer a sua fé também, né, praticar a sua fé, a não violência, né, a misericórdia, a compaixão, a harmonia, a paz, entendeu? Então são vários princípios morais, né, que a gente aprende desde a nossa infância, né? Os nossos pais vêm nos ensinando desde a nossa infância esses princípios morais, né, que a gente vai perpassando os nossos filhos, né? Outra coisa também a gente tem que ter bem claro no nosso desenvolvimento é a nossa missão, né? É a concentração, você ter foco naquilo que você vai fazer, né? Você evitar os percalços da vida, você saber que pode haver imprevistos, pode haver situações que você não conseguirá realizar aquela tarefa naquele dia, mas você não se deve desesperar, não pode perder a cabeça, desistir, né? Você tem que ter persistência, não é verdade? Então, de maneira clara e objetiva, você tem que resumir, né, todo o seu dia a dia, o seu cotidiano, de maneira curta e de tarefas que você possa cumpri-las todos os dias, né? A gente fala que a pessoa que venceu é aquela que não desistiu, é aquela que foi cavando ali até achar o diamante dela, né? Que estava escondido ali. Então, a gente ouve muito essa frase assim: eu quero ser a mudança que eu quero ver no mundo, não é verdade? Então essa mudança tem que partir de nós mesmos, a gente que tem que exercer essa missão e é baseado nos nossos princípios, nos nossos valores, aquilo que a gente aprendeu desde a nossa infância, né? Então, daí o propósito, quando ele é construído desde a nossa infância, né? Esse propósito ele é aprendido, ele é construído a partir de aspectos do ambiente que vão influenciando você, né? Desde a sua história de vida, de aprendizado, de como você aprendeu a viver nesse mundo, né? A responder, né? As consequências, a agir nesse mundo, como você age nesse mundo, como você interpreta as coisas também, né? Muitas vezes a pessoa pode levar como uma ofensa algo que ela escutou, né? Mas se ela não tiver
a saúde mental dela bem estabelecida, ela não consegue lidar com esses problemas que vêm na vida dela, né? Então é necessário que ela esteja aberta a aprender, né? De maneira clara e objetiva. E outra coisa também que... Deixa eu só interagir com os comentários aqui. A Thaís fala que já tem 20 anos que ela trabalha com metas, né? E a cada uma que ela conquista, ela se surpreende com o poder que tem, né, as metas. E não só as metas, né? Isso é até engraçado, isso acontecia comigo, né? Não tem vergonha nenhuma de falar, que eu era mestre em traçar metas, né? Tinha as metas desenhadas bonitinho e tal, tantos dias para isso, tantos para aquilo, e na hora da execução, filhão, aí era o meu pecado, né? Eu não executava. E aí, durante muito tempo, eu queixava, né, procurava, né, justificar as minhas falhas ou as minhas não conquistas, né, com os outros, né? Sempre eu queria culpar alguém, né, por conta das minhas não conquistas, né? Quando a gente tem essa autoconsciência, né? E isso aí, ao longo do tempo que a gente vai conquistando, a gente começa a confrontar algumas crenças que são colocadas na nossa vida, né? A gente começa a confrontar algumas verdades, né, que a gente tinha, né, se elas são ou não reais, e aí a gente começa a voltar para dentro, né? E aí quando a gente cai para dentro, e aí cai para dentro de si mesmo, isso começa a clarear, né? Quando a gente tem nós mesmos como o nosso melhor aliado e também o nosso pior inimigo, né, a gente começa a observar o mundo de outra forma, né? Se eu sou responsável pelo meu sucesso, mas eu também sou responsável pelas minhas falhas, né, eu começo então a me policiar e não a policiar o outro, né? E aí quando eu comecei a ter essa visão, essa mentalidade de que eu era o responsável pelas minhas falhas, né, assim como eu sou responsável pelas minhas vitórias, né, eu comecei a tomar decisões diferentes, né, tendo foco a minha meta, né, mais longeva, certo? Né, seu irmão aqui, o Rafael, está comentando essa questão aí da ação, né? Meta sem ação gera frustração. Né? E é justamente isso, né? A falta de ação gera esse sentimento de frustração, né? E aí, quando a gente tem essa autoconsciência de que eu sou o único que posso, né, levantar da cadeira e entrar em ação, né, eu começo a desfrutar de resultados melhores, né? Não quer dizer que os resultados que a gente alcance inicialmente seja já aqueles resultados, né, da meta final. Mas a cada pequena vitória, né, a gente vai criando mais musculatura. É igual ir para academia. Você vai no primeiro dia, né, o corpo vai ficar doendo, né, se você não vai conseguir pegar muito peso, mas com a persistência, né, nessa atividade, quando passar do tempo, né, 1 ano, 2 anos, você vai estar levantando muita coisa. Então, essa autoconsciência, as pequenas ações diárias, né, vão te dando também essa musculatura para continuar. E aí, a cada dia, né, a cada vitória que você tem, você começa a acreditar mais e mais que é possível, né? E aí a gente tem vários exemplos aí dessas pessoas que são bem-sucedidas, que chegam a um ponto que elas falam assim, cara, é muito simples fazer isso, é só fazer isso, isso, isso. A gente fala assim, cara, mas como é que esse cara fala isso? Né? Mas porque ele teve aquela pequena, né, aquele pequeno crescimento que parecia não ser nada, mas aquilo ia fortalecendo. Né? Então a gente tem que ter essa autoconsciência. Autogoverno, né? Também, né? Autogoverno também, né? Autogoverno, quando você governa sobre si e sobre o mundo, né? Você lidera uma equipe, você lidera determinada... você tem essas habilidades desenvolvidas de liderança, né? Que você aprende
né, ao decorrer de sua vida, você coloca em ação. Então, o mais importante seria o quê, Rafael? O conhecimento, você adquirir o conhecimento ou a sabedoria? O que seria mais importante para a gente aí? Você falou de dois aspectos, né? O conhecimento aprendido e os exemplos que a gente tem das pessoas que já chegaram lá no nosso objetivo, no objetivo em comum que nós temos. A partir dessa fala sua aí, o que é mais importante? O conhecimento ou a sabedoria? Quando você fala em sabedoria, eu tenho como sabedoria o conhecimento em ação, né? Para mim, sabedoria é você colocar o que você conhece à prova, né? E aí sim, esse conhecimento colocado em prática, ele se transforma em sabedoria. Então, para mim, né, a sabedoria ela é mais importante que o conhecimento. Né? Muitas pessoas, elas ficam absorvendo o conhecimento, estudando, né, procurando na internet. Inclusive, Anderson, eu estou escrevendo sobre isso. Eu pretendo, até o final desse ano, já está editado nas mãos um livro que conta justamente essa trajetória minha, né? De muito tempo de procrastinação, de muito tempo de colocar a culpa nos outros, né? Até chegar a esse momento de clareamento mesmo da consciência e ter essa autorresponsabilidade, né? O que fez com que eu mudasse e evoluísse muito nesses últimos 4 anos, né? Então, é importante, sim, você estudar, você adquirir conhecimento, mas tão importante, ou até mais importante, é colocar isso em prática, transformar esse conhecimento em sabedoria. E aí, quanto mais a prova a gente coloca, mais sábio a gente fica. E aí é o seguinte, menos a gente discute com as outras pessoas, né? Porque normalmente as pessoas que entram, né, que nos afronta, e aí tem diferença entre afronta e confronto, né? A pessoa quando nos afronta, ela está querendo nos denegrir, né? E quando confronta, ela está querendo debate, né? Então, muitas vezes as pessoas afrontam umas às outras, né? Para mostrar superioridade, para mostrar poder, né? E aí as pessoas que têm sabedoria ou que adquiriram sabedoria, elas dão um passo atrás para poder ter essa paz de espírito, para ter esse momento de construção, né, da decisão, e aí tomar a melhor decisão, né? Porque quando a gente entra, né, para afronta, e aí um afrontando o outro, né, denegrindo a imagem um do outro, né, acaba dando muita merda, né? E aí a gente vê as guerras acontecendo, a gente vê os assassinatos acontecendo, a gente vê brigas acontecendo, né? E aí, ao passar do tempo, que a gente pergunta para as duas partes, por que vocês brigaram? E as pessoas vão falar assim, não sei. Né? E simplesmente foi ali uma afronta, né, de momento onde duas pessoas não pararam, né, não colocaram a sua sabedoria, né, em jogo. Sim, eu como experiência própria, né, Rafael, eu fiz a minha faculdade e eu acreditava que no final dessa faculdade eu já ia ter um emprego garantido, né? Nossa, eu vou sair, entrar no mercado de trabalho, eu vou trabalhar e eu vou ganhar meu dinheiro e eu vou ser autônomo, dono de mim mesmo, né? Eu vou trabalhar por minha conta, não vou ter verdade. Nós temos aí na live aí o Valfrido e o Felipe, né? O Valfrido, ele é vendedor da Jeep, né? Da Fiat, e o Felipe, né? Também é o vendedor da Fiat, né? O Valfrido da Jeep e o Felipe da Fiat. Um abraço para todos vocês aí que estão na live aí curtindo. Então a gente tem essa visão, né, Rafael? Que a gente, vou fazer uma faculdade, vou adquirir conhecimento, vou ser alguém na vida, né? Porque a gente sempre fala assim, né? Que o sentido de ser alguém na vida é fazer uma faculdade, é estudar, né? Mas quando a gente cai em si, né? Que a gente vê a realidade, a gente tem muito ainda para aprender e para desenvolver, né? Não é assim, as coisas não vêm de mão beijada para a gente tem que
estudar, continuar estudando, né? Continuar buscando conhecimento e colocando em prática, né? Como é que você vai se sair frente a uma entrevista de emprego, né? Como é que você vai se posicionar, né, quando questionado sobre assuntos, né, relacionados ao seu trabalho, o que você faz da vida, né? Ou você sente prazer naquilo que você faz, não é verdade? Muito dessa motivação parte da gente gostar daquilo que a gente está fazendo, né? A gente trabalhar, mas no sentido que a gente sobrecarregado, mas que seja algo prazeroso, algo satisfatório, né? E cada dia que a gente faça a nossa missão, a gente tem a nossa missão nesse mundo, que é ajudar as outras pessoas, né? Quando a gente tem um olhar voltado para o outro, em vez de a gente pensar no ego da gente, né? No eu, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, a gente pode perguntar assim, o que nós podemos fazer, né? Você sempre incluir o outro, né? Se você sempre chamar a atenção do outro para si e realmente transbordar na vida da pessoa, né? Você compartilhar com ela o seu conhecimento, a sua sabedoria, né? Você trazer sempre uma E aí lição. você falou uma coisa que é importante, que é a realidade, né? Muitas vezes as pessoas escolhem as profissões, né, meio que em função das pessoas mais próximas, né? Os pais, né? Os familiares, os professores, essas pessoas que detêm algum tipo de influência sobre a gente naquele momento de escolha, né? E aí, muitas das vezes, né, quando acaba o curso ou quando está lá no meados do curso, a pessoa fala assim, putz, mas não é isso que eu quero fazer, né? Não é esse o meu sonho. Eu não me vejo nessa profissão o resto da minha vida, né? E aí alguns ainda concluem o curso, né, mesmo sem ser sem ter aquela vontade mesmo de exercer aquele tipo de profissão, né? Ou ainda acabam o curso, começam a trabalhar naquela profissão porque já tem clientes, né, por conta da família, já tem um know-how, né, tem um status daquela profissão, né, familiar, então algumas escolhas, elas acontecem dessa forma. E, por outro lado, tem outras escolhas que a gente faz, né, por confronto, né? A gente, desde cedo, algumas pessoas desde cedo já confrontam essas heranças hereditárias, né? O porquê das coisas, né? Então, elas acabam se libertando desse compromisso, muitas vezes aí, assumido por algumas pessoas frente à família. Né? Algumas pessoas param de estudar muito cedo e começam a empreender, por exemplo. Né? E tem muito mais sucesso do que, às vezes, né, um parente, um irmão, que persistiu ou que continuou estudando, né, por influência dessas pessoas mais próximas e acabam tendo até mais sucesso do que elas. Né? Então, esse confronto, né, através de perguntas, né, para entender realmente, né, o porquê das coisas, né, faz com que a gente tenha esse propósito, tenha essa meta a longo prazo mais clara. Né? E aí é aquela coisa, né, o que você faria o resto da sua vida se você ainda não fosse pago? Né? Então, vem aquela pergunta, né, e ainda vem aquela resposta, não, eu faria isso, mesmo se eu não fosse pago por isso. Né? E aí as pessoas elas vão buscando, né, alternativas para que isso venha a ser realidade. E aí é o grande lance. Quando a gente coloca esse propósito a serviço dos outros, né, quando a gente coloca o nosso conhecimento, quando a gente coloca a nossa sabedoria, quando a gente coloca a nossa experiência para poder trazer, né, benefício para as outras pessoas, isso, consequentemente, vem em troca aí de reconhecimento financeiro. Né? A gente tem vários vendedores aí na live, né, como você citou, né? Então essas pessoas elas têm esse poder, né, quando está ali na venda. Né? Quando se fala de carro, então, que é um bem que a gente não compra todos os dias, né? Um sonho, muitas vezes, ter um carro, e aí sempre vem aquela pergunta, eu vou comprar um carro de passeio, eu vou comprar um carro
off-road, eu vou comprar um carro maior, eu vou comprar um carro menor, né? Então, tem várias aspirações que vêm à cabeça quando se trata, né, de comprar um carro. E aí, essas pessoas, né, que estão lá na função de vendedores, elas têm esse poder, né, de elucidar, né, e clarificar na cabeça dessas pessoas a realização desse sonho, né? Transformando aquilo que era sonho em experiência. Né? Então, a experiência que os vendedores trazem para as pessoas, né, muitas vezes troca a decisão na hora de assinar o contrato. Né? Às vezes a pessoa chega para comprar um carro, vou ser hipotético aqui, um carro de 50 mil, e aí, na conversa com o vendedor, né, não que ele vai empurrar, mas que ele tem uma visão mais a longo prazo, ele já tem experiência, né, com o carro, né, com aquele que inicialmente a pessoa falou, ele vai dar uma dica, dar um exemplo, né, de mais conforto, de mais qualidade, né, com o carro, enfim. E aí, o cara que entrou na concessionária para comprar um carro de 50, ele sai com um carro de 100, super satisfeito, né, falando bem do vendedor para todo mundo, porque conseguiu entender qual que era a aspiração, quais que eram os medos que ele tinha na hora de comprar, né? Então, cara, imagina qual que é a sensação de um vendedor nesse momento, né? E aí eu falo vendedor, não só essas pessoas que trabalham aí no comércio, mas todos nós somos vendedores, né? E aí quando a gente serve as outras pessoas e essas pessoas ficam satisfeitas, né? A gente vai começar a ser lembrado por ela nas rodas de conversa. E aí, querendo ou não, isso pode se transformar para a gente, né, em alguma conquista financeira. Às vezes, a conquista financeira que eu almejo, né, eu preciso de um contato com uma certa pessoa. E aí, uma conversa com uma pessoa que, para mim, não tinha nada a ver, pode ser um link para essa outra pessoa. Né? Então, esse momento que a gente tem de servir as outras pessoas, e é isso que a gente faz nessas lives aqui, que é trazer um pouco de conhecimento, trazer um pouco de conexão para as pessoas, serve para isso. Né? A gente está aqui se doando para as pessoas, com algumas palavras, né, com alguns questionamentos, e aí tudo que a gente fala aqui não quer dizer que é certo ou errado, mas é um momento de confronto. Né? Se tem dúvida, vamos pesquisar, vamos aprofundar mais. Né? A gente não tem problema nenhum em receber uma mensagem e falar assim, Rafael, aquele negócio que você falou, cara, não é assim, eu acredito que seja dessa forma, daquela outra forma, está tudo certo. Né? Mas a nossa disponibilidade de estar fazendo um curso, estar fazendo uma mentoria e vir aqui para poder, né, discutir, trazer algumas coisas que a gente tem aprendido e que tem dado certo, não basta só a gente ter aprendido, a gente coloca em ação. E aí os resultados a gente traz aqui para que a gente divida com essas pessoas, né, é uma grande satisfação. E aí, né, Anderson, a gente mora aqui em Valadares, né, a gente tem o nosso grupo, só para as pessoas terem ideia, a gente tem um grupo de pessoas que moram em Curitiba, tem pessoas que moram no Nordeste, enfim, a gente consegue ter esse lastro, né, de afinidade com outras pessoas que talvez, né, no 1 a 1 a gente não teria. Né? E isso é muito gratificante. Deixa eu só ver o que o Valfrido está falando aí que um dos passos da venda é entrevista consultiva, é identificar o que o cliente realmente busca. Né? E realmente você estabelecer esse relacionamento com as pessoas, né? Criar esse network. Talvez o grande conflito, a grande causa de brigas é justamente isso. A gente não sabe o que a outra pessoa está falando. Às vezes a pessoa fala alguma coisa com a gente não para para prestar atenção, e aí a gente vai agir ou reagir de acordo com aquilo que a gente entendeu. E às vezes a pessoa falou uma coisa, a gente fez outra coisa com o nosso entendimento e é completamente diferente, né, com o que a pessoa realmente queria. Então as perguntas, elas são muito importantes para isso, para que a gente realmente entenda, né, qual que é a aspiração da pessoa. Né? E aí a gente servir de acordo com a necessidade. E só para abrir um parênteses aqui, essa questão de vendas, né, que sempre está aquela discussão. O cliente sempre tem razão?
E aí, a gente conversando, eu também trabalho na área comercial, né? E aí, tem algumas pessoas, alguns vendedores que falam assim, não é toda hora que tem razão, não. Tem hora que está errado e tal, e tal, e tal. Eu falo assim, não, toda hora ele tem razão. Toda hora ele tem razão. Por que que toda hora ele tem razão? Porque no momento que você acha que ele não tem razão, é porque você não entendeu o que ele está querendo dizer. E aí é o seguinte, você como vendedor, independente qual área que seja, a sua função é resolver o problema dele. Se você não resolver o problema dele, o errado é você. Né? E aí é o seguinte, se você tem essa autoconsciência, essa autorresponsabilidade, fala assim, não, se o cara entrou na minha loja e aqui eu tenho uma infinidade de produtos para vender e ele sai de mão a banana e compra no concorrente, de quem que é a falha? É minha ou é dele? Né? Então esse reconhecimento que eu estou ali na loja, independente qual ramo que seja, que eu estou ali para resolver o problema, eu só vou conseguir resolver o problema do meu cliente no momento que eu sei qual que é o problema dele. Sim. Se eu ficar achando qual que é o problema dele na minha cabeça, eu não resolvo o problema dele, eu resolvo o meu. Sim. E aí talvez uma das grandes falhas que a gente, né, como ser humano em geral, né, comete. A gente sempre quer ter a razão. Né? Enquanto a gente não vê, não observa qual que é a demanda nos é trazida, a gente nunca vai conseguir resolver efetivamente o problema dos outros. Sim. Eu fico muito preocupado com a sua comissão ali, né, com o que você vai ganhar, e esquece do cliente, né? Esquece até do pós-venda. Às vezes você vende uma vez para esse cliente, mas se você não estabelecer um relacionamento com ele, esse cliente compra uma vez na sua mão e nunca mais te procura, né? Porque você foi muito impessoal com ele, né? Você tratou ele de maneira muito profissional, muito impessoal, né? Então ele pode até comprar na sua mão aquele produto, porque ele realmente está necessitado daquele produto, mas ele não vai voltar e te procurar, porque você não estabeleceu um relacionamento com essa pessoa. Você não atendeu aquilo que ela tem de mais íntimo, né, as emoções dela, você não se comunicou com aquela pessoa adequadamente. E é aí que a gente fala sobre o nosso segundo tema, né, que são as habilidades sociais, de como você deve se comunicar com as pessoas, né, como você deve se expressar, né, os seus sentimentos, os seus desejos, a sua maneira de ser, né, da maneira mais adequada, através da comunicação, né, e sempre buscando uma comunicação assertiva, ao invés da comunicação agressiva ou passiva, né, porque a comunicação ela pode ser agressiva, que você está sempre atacando aquela pessoa, né, você sempre toma uma pergunta como uma ofensa, né, nossa, por que você está me perguntando isso? E aí você vem com 4 pedras na mão para responder a pessoa, e você é muito ríspido, né? Você sempre dá uma patada na pessoa, a pessoa não está esperando, e você sempre responde ela má. E aí também você pode ser passivo, né? Que é aquela pessoa que aceita tudo, não, é isso mesmo, eu não quero entrar em conflitos, eu detesto discussões polêmicas, eu não quero entrar em discussão polêmica, eu vou evitar o conflito. Então você vai ser passivo, você está vendo ali, muitas vezes você está assistindo uma briga, mas você não se posiciona, né? Nem para separar as pessoas que estão ali brigando, você entra ali, né, na situação, você fica assistindo a vida de camarote, né? Então, a melhor maneira de você se expressar é assertivamente, é realmente você se comunicando, expressando os seus sentimentos, os seus desejos, né, ali no momento, você tendo uma comunicação clara e objetiva com a pessoa, não é verdade? Né, você se compadecer. Muitas vezes a pessoa entra numa loja e ela nem teve a intenção de comprar nada, mas você é uma pessoa tão antenada, né? E a primeira pergunta que você faz para a pessoa é: como vai você? Né? E talvez essa pessoa não ouviu isso durante muito tempo, né? Ninguém se preocupou de como ela está se sentindo, né? E aí a pessoa se sente confiável, né? Ela confia em você e ela se abre para você. E a partir do momento que você estabelece aquele relacionamento ali de amizade, né?
Você vai conversando com a pessoa, vai escutando ela, e ela se sente tão à vontade com você que ela fala assim, olha, eu estou vendo aqui que você está vendendo caneta, por exemplo, estou vendendo a caneta Bic, né? Uma coisa simples e tal, mas eu vou te ajudar, porque eu achei você uma pessoa muito bacana, muito gentil, muito educada, e você ouviu o que eu vi, né? O que eu tinha para falar aqui, né? Você voltou a sua atenção para mim, e você me escutou, e hoje, agora, nesse momento, estou me sentindo mais aliviado. E eu pretendo transbordar na sua vida, né? Adquirir isso Engraçado aí. você falando isso aí, me veio a história do maior vendedor de carros dos Estados Unidos, né? Talvez os vendedores de carro aí vai saber o nome dele. O cara vendia, acho que 2 ou 3 carros por dia, né? Foi o recorde dele, uma média desse de 2 ou 3 carros por dia durante um ano. E tem uma história no livro dele que conta justamente isso, né? Uma senhora, ela juntou dinheiro a vida inteira para poder comprar um determinado carro, né? De uma marca e tal. E no dia do aniversário dela, ela foi à concessionária. Só que ela chegou lá na hora do almoço, né? E como ela tinha juntado essa grana toda, não era uma pessoa abastada e tal, então ela, de roupa muito simples, né? Uma pessoa já de uma idade mais avançada, e aí os vendedores, na hora que ela chegou na loja, os vendedores falaram assim, tô saindo para almoçar, não, deixa que eu vou sair, não, eu vou. Enfim, na hora que a senhora chegou, eles falaram assim, senhora, infelizmente a gente está no horário de almoço e tal, a senhora pode voltar daqui 1 hora? Aí ela falou assim, posso. Aí saiu da loja. E aí a loja desse cara, que eu não vou saber o nome dele aqui agora, depois eu coloco aí, a concessionária dele era de frente. E ele viu aquela situação, na hora que a senhora saiu, ele foi lá, perguntou o nome, como é que ela estava e tal, ela contou que tinha juntado dinheiro a vida inteira para comprar aquele carro, que era um carro, né, que ela já tinha visto, outras pessoas da família tinham aquele carro, e aquele carro era confortável e tal. Ele, que bom e tal, que a senhora conseguiu fazer isso e tal. E por que a senhora não entrou e comprou? Não, porque os vendedores saíram para o horário de almoço e daqui 1 hora eles pediram para eu voltar. Eu falei assim, o que a senhora vai fazer durante essa 1 hora? Ela falou assim, não sei, eu vou ficar esperando aqui em pé e tal. Eu falei, não vai ficar esperando em pé não. Vem aqui. Aí levou ela na loja dele e tal, levou ela para a sala VIP e tal. E aí nesse meio tempo aí ele conectou com a secretária e pediu para comprar um buquê de flores. E aí sentou lá na sala com ele, ficaram conversando, enfim. A secretária chega com aquele buquê de flores e ela vai falar assim, para que esse buquê de flores? Para sua esposa? Não, que legal, você vai comprar um buquê de flor para sua esposa? Ela falou assim, não, esse buquê de flor é para a pessoa mais especial de hoje, que faz aniversário, e deu o buquê de flor para a senhora. Né? A senhora chorou, aquela coisa toda. Resumindo a conversa, entrou mais um carro para a conta dele, por conta disso. Né? Ele quis verdadeiramente resolver o problema dela, ao invés do dele. Ele viu que... Por que ele se tornou o maior vendedor de carros dos Estados Unidos? Porque ele viu que ele resolvendo o problema das pessoas, né, e aí envolvia a questão de locomoção, ele consequentemente resolveria o dele. Né? Então, essa talvez seja a grande chave. Resolva problemas. Porque a partir do momento que você resolve problemas, você é conhecido como resolvedor de problemas, e aí resolva problemas não só da sua área. Se você é um vendedor de carro e chega uma pessoa com um problema de chuveiro, se vira, resolve o problema da pessoa. Né? Não estou falando que você vai chegar lá e vai comprar o chuveiro, vai trazer... Mas simula de informações para resolver esse problema. Né? E aí, quanto mais problemas você resolve, mais você vai ser lembrado. E quanto mais você é lembrado, mais ganhos financeiros você vai ter. Talvez a grande chave da nossa live de hoje, relativa a propósito, seja isso. Saiba para onde você quer ir, tá? E resolva problemas. Seja um resolvedor de problemas. Né? Se você a cada dia resolver um problema, a sua meta, o seu propósito, ele consequentemente vai ser alcançado. Tá? Rafael, e se não tiver problema, cria problema. Arruma confusão, cria um problema para você poder resolver. Sim.
Gostaria de mandar um abraço aí para o Denis Bispo, o Geraldo Júnior aí, meu primo. Um abraço aí para vocês aí que estão acompanhando aí a nossa live. O Geraldo, ele é dono de uma locadora de veículos também lá em Salvador, né? Muito conhecida, Locarauto, né? É muito conhecida lá em Salvador. Mandar um abraço para ele aí. Ele também está ligado nessa questão de vendas, né? Quando a gente fala de vendas, ele também tem essa consciência de se conectar com as pessoas, né? Não apenas a venda, não apenas o aluguel de carros, a venda de carros, mas essa questão de se conectar com as pessoas, né? A gente até consegue chegar nos nossos objetivos sozinho, mas é muito, muito mais rápido, a gente vai chegar muito mais rápido se a gente se conectar com as pessoas, né? Muito mais rápido se a gente, às vezes, está precisando de algo, a gente procura conversar com as pessoas, nos comunicar, e essa pessoa, muitas vezes, ela tem esse atalho, né? Que a gente atingiu o nosso objetivo. Quando a gente fala de propósito também, vem à mente nossa, assim, a questão do desejo e da intenção, né, Rafael? O desejo é aquilo que busca realizar de maneira rápida, né? Vou realizar rapidamente o meu desejo, ali, saciar a minha vontade. E a intenção está muito ligado àquela determinação que nós temos, né? Aquilo que a gente se aplica, né? Na disciplina ali diária, todo dia, para resolver as questões de curto prazo também, né? A gente sempre está buscando a satisfação no médio e no longo prazo, quando a gente mexe com a questão da intenção, né? Então, tem vários... Eu montei um quadro aqui, né? Tem várias diferenças entre desejo e intenção, né? Mas, basicamente, é isso. O desejo é aquilo mais imediato, né? Que a gente tem mais imediato. Ela pode trazer uma consequência não muito legal, né? Quando a gente só atende os nossos desejos, né? Mas quando a gente tem uma intenção, né? Que seja a intenção de ajudar o próximo, a intenção de prosperar, a intenção de transbordar na vida das pessoas, né? Então todo mundo ganha, não é verdade? Quando a gente passa, em vez de pensar no eu, a gente pensa no nós, né? Que a gente tem essa intenção de ajudar a pessoa, então a partir daí a gente passa a prosperar também, né? A gente transborda na vida da pessoa e, consequentemente, a gente prospera também. Todos ganham quando a gente tem uma intenção bem definida, não é verdade? Justamente. Ó, Edson, o nosso tempo, cara, voou. Então, eu queria que você deixasse as considerações finais, fizesse um overview aí de tudo que a gente falou, e semana que vem a gente continua. Sim. Gostaria de agradecer a todos que compareceram aqui na live, que atenderam o chamado. Faz uma posezinha para eu tirar uma foto aqui. Foi. Conclua. Aí eu gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, a todas as pessoas que compareceram aqui na nossa live, né? E estejam sempre atentos, que nós vamos fazer muitas outras lives, né? Muitos assuntos também, né? E aí em diante. E o overview nosso que a gente pode fazer é que o propósito é isso. Você tem que se planejar a longo prazo, ter bem definido, né? Aquilo que você quer fazer na sua vida e quem você pretende ajudar, né? Qual que é o seu propósito a longo prazo, né? Sempre realizando as suas missões diárias, né? A sua meta diária, né? E tem que ter sempre um começo, um meio e um fim, né? Eu espero que cada um tenha sido esclarecida essa questão do propósito e de como se comunicar com as pessoas é importante, né? Você se comunicar com as pessoas. E aí, Rafael? Então é isso aí, pessoal. A gente vai chegar aqui ao final. Essa live vai ficar salva lá no IGTV. Tá? Quem não me segue ainda, rafaelporto.1, tá? E assistir, lá vai ficar marcado o Anderson, né? E aí fica fácil vocês encontrarem lá também, tá? E deixo aqui o meu agradecimento também a todos que participaram e continue mandando mensagens aí com sugestões de perguntas, né, de temas, para que nas próximas terça-feiras, né, a gente possa abordar aqui com vocês. Tá joia? Um abraço e fique com Deus. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.